Para mim, natureza é tudo aquilo que vem da terra, que já estava aqui antes mesmo que os humanos pudessem existir. Obrigada. Pra mim, natureza, eu acho que é tudo que envolve plantas, animais, até os próprios humanos. Então, tudo que é verde, uma floresta, assim, não as ervas verdes, mas assim, tudo que é planta é natureza. Pra mim também, a natureza, tipo assim, ela engloba tudo que faz parte do meio ambiente, tipo, plantas, animais, seres humanos, tudo isso. Eu acho que o meio que a gente vive também é considerado como natureza, talvez. Obrigada. Para mim, natureza é tudo aquilo que é original, feito do nosso planeta, sem ser feito por um terceiro ou algo artificial, do que é natural, ou seja, tudo aquilo que veio da nossa terra, do nosso orgânico. É isso. Obrigada. Se você fizesse essa pergunta para filósofos como o famoso Aristóteles, a natureza era apenas um meio de percepção. Physis, natureza em grego, significa em primeiro lugar a ação de arquitetar, de produzir, de fazer nascer. Aristóteles, por sua vez, define o termo como princípio de movimento e de conservação, ou, mais precisamente, princípio e causa de movimento e de suspensão, imediato e essencialmente presente naquilo que se encontra. Ele observa a natureza e busca resposta para perguntas como qual é a substância primordial de tudo? Ou seja, ele trata a natureza como um objeto de estudo. Mas para filósofos como Val Bloomwood, essa visão é totalmente deturpada. Esse pensamento de que a natureza é apenas um recurso é errônea e perigosa. Até mesmo o termo meio ambiente seria uma forma de reducionismo da natureza. Ela examina a história da filosofia ocidental desde os gregos até a atualidade e analisa que a construção dos elementos do eu masculino, dominador, hiperseparado do próprio corpo e sentimentos, das mulheres, dos outros seres vivos e da terra, tem raízes na Grécia Antiga, com filósofos como Platão e Descartes. E essa visão de que a identidade humana é algo singular separado da natureza foi utilizada como legitimação do domínio e conduziu à civilização destrutiva atual. Heidegger e Thoreau eram dois outros filósofos que não compartilhavam das mesmas ideias que os gregos acerca da natureza. A relação de Heidegger para o filósofo com o homem no meio ambiente, ele critica que a visão tecnocrata e instrumental da modernidade, onde a natureza é vista apenas como um recurso de ser explorado, ou seja, refere-se a algo que ainda não foi utilizado em todo o seu potencial, ou que possui um valor ou utilidade que ainda não foi descoberto ou completamente aproveitado. Heidegger propõe uma forma de habitar no mundo, ou seja, envolver o respeito, onde os seres humanos não são dominados da natureza, mas sim participantes de uma rede de relações que inclui o meio ambiente, viver uma relação poética com o mundo em que o ser humano deveria cultivar uma forma de vida que respeite a terra e a harmonia. Henry David Thoreau foi um filósofo e grande observador da sociedade. Defendeu que o homem moderno deveria encontrar a sua paz e a conexão com sua essência, simplificando suas necessidades materiais. Thoreau rejeitava a acumulação desenfreada de capital e propriedades e acreditava que o homem precisava viver com o básico que a natureza proporciona. Na sua obra Walden, contempla a relação do indivíduo com a natureza e a sociedade, enfatizando o quanto é essencial a relação do homem com a natureza, o que torna a obra um divisor de águas, pois foi lançada em 1854, antes dos movimentos ecológicos começarem a surgir, e abriu portas para muitas discussões a respeito do assunto. Immanuel Kant foi um filósofo alemão que viveu entre o século XVIII e XIX e foi um dos principais pensadores do Iluminismo. Ele desenvolveu 3 grandes concepções da natureza. A primeira diz que a natureza é o conjunto do conhecimento que nos é possibilitado através do entendimento, ou seja, a natureza do qual trata a ciência. A segunda concepção define uma natureza que transcende nossa sensibilidade, a natureza suprassensível que fundamenta a liberdade e o agir prático-ético. Por fim, a terceira crítica trata da natureza orgânica, que é a própria causa e efeito de si mesma e deve ser entendida intuitivamente. Cada uma das 3 concepções são formas diferentes de conhecimento que se complementam.
Já em relação à interação do homem com a natureza, ou melhor, com o conhecimento, Kant dizia que o homem é um ser infante, educando e discípulo, que precisa de cuidados e educação para desenvolver suas potencialidades. Ao mesmo tempo, é um ser racional que tem condições de exercer a sua autonomia de suas vontades, por isso tem dignidade. Dito isso, a natureza lança o homem para fora da infância, para o mundo dos problemas e sacrifícios, o que pode levar a um desejo de um paraíso imaginário, e a educação exerce um grande papel na formação do ser intelectual e físico, dado que a consciência do ser digno se relaciona à sua educação. Para a ativista ambiental Vandana Shiva, a saúde do planeta está diretamente ligada à saúde do homem. Shiva afirma que o dano à biodiversidade é a base das pandemias, pois o atual sistema econômico não busca preservar a vida, pretende apenas mercantilizar lucros e obter patentes. Segundo a doutora, uma das maiores problemáticas na relação do ser humano com a natureza é a agricultura industrial. Vandana Shiva insiste que a agricultura industrial é causadora de mais de 50% das emissões que provocam o aquecimento do planeta. Os números são claros. De 12% a 14% correspondem à própria produção. Perto de 20% à destruição da Mata Amazônica para o cultivo de produtos básicos para a agroindústria. E cerca de outros 20% são gerados pelos processos para converter os alimentos saudáveis que deveriam ser consumidos frescos em comida, lixo ou produtos ultraprocessados, além de seu transporte em larga escala, que por sua vez gera uma alta porcentagem de resíduos. Desde 1984, Vandana Shiva e sua Fundação para a Ciência, Tecnologia e Ecologia desenvolvem métodos e sistemas para criar uma agricultura melhor frente à verdadeira guerra contra a biodiversidade. Relatórios demonstram que nos últimos anos, 83% das espécies de insetos se perderam, especificamente as mariposas e as abelhas, que estão na origem de 1/3 dos alimentos que consumimos. Muitas das plantas nativas também desapareceram. Vandana Shiva acredita que a biodiversidade e a agroecologia são cruciais para a sustentabilidade ambiental e para a soberania alimentar. Em 1991, fundou o Navdanya, um movimento que promove a preservação da biodiversidade, a agricultura orgânica e a proteção dos direitos dos agricultores. Ao refletir sobre sustentabilidade, é impossível não mencionar a filósofa Karen J. Warren, uma figura central no ecofeminismo, que liga a exploração da natureza à opressão de mulheres e outras minorias. Para Warren, falar de sustentabilidade de verdade não dá para pensar só em salvar árvores ou reciclar plástico, e sim mudar a forma como se vê e trata tanto a natureza quanto as pessoas. Ela defende a ética do cuidado, onde é preciso aprender a respeitar mais o planeta e uns aos outros, em vez de só querer dominar e usar tudo ao nosso favor. Ela acredita que a sustentabilidade só vai acontecer quando pararmos de pensar em termos de hierarquia e começarmos a ver tudo como interconectado.